Pessoal, então vamos lá. Vamos inicialmente a dois tipos, né, de forças intermoleculares. A primeira força, pessoal, conhecida aí é chamada de dipolo induzido, né? E vai acontecer entre moléculas apolares, né? Pessoal, a indução é uma provocação, tá legal? E daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa provocação. Relembrando aqui aulas anteriores, pessoal, alguns exemplos de moléculas apolares, eu vou trazer aqui do meu livro, ó. Então, eu tenho aqui inclusive um desenho, né? Uma representação dessas moléculas, por exemplo, H2 é um tipo de molécula apolar, eu já discuti isso aqui em outras aulas, né? O2, né? Vocês podem ver que são dois átomos ligados, ó, são as moléculas diatômicas, né? Aí você tem aqui, por exemplo, CO2, né? É aquele caso que eu expliquei na outra aula, né? Você tem o quê? Você tem uma quantidade de nuvens eletrônicas, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, igual ao número de átomos iguais também ao redor do átomo central. Se for igual, a molécula é do tipo apolar. Ó, o CH4, a mesma coisa, uma molécula apolar, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu pegar um outro desenho aqui para explicar melhor, ó. Então, inicialmente, né, a molécula, ela sendo apolar, ela tem aquela distribuição uniforme da nuvem eletrônica ao redor dos seus núcleos atômicos, né? Mas acontece que uma molécula, ela se aproxima da outra, pessoal. Então, o que vai acontecer quando uma molécula se aproxima da outra? Vai acontecer justamente a deformação de suas nuvens eletrônicas, né? Então, se você pensar numa molécula, esquece a outra por enquanto, né? Tá meio fora de foco aqui, pessoal. Então, numa molécula, pessoal, mesmo sendo do tipo apolar, num intervalo de tempo muito pequeno, pode acontecer que numa parte da molécula, pessoal, momentaneamente falando, se concentram uma maior parte, né, de partículas positivas, né? E do outro lado seria o que? Partículas negativas. Então, mesmo a molécula sendo do tipo apolar, isso pode acontecer num intervalo de tempo muito curto, muito pequeno. Então, mesmo a molécula sendo apolar, se houver essa diferença, essa concentração, né? Então, momentaneamente, ela fica o quê? Ela fica polar. Então, se ela se aproxima do outro, com esse lado positivo aqui, ó, é lógico que ela vai induzir na outra molécula a concentração de cargas negativas aqui, ó, positivo com negativo. E do outro lado vai ser positivo. Então, por isso que eu falo de polo induzido, porque uma induz a polaridade na outra. Tá bom? Pessoal, aqui no pontilhado seria o que? O dipolo induzido. É uma força, pessoal, intermolecular muito fraca. Tá bom? Mais forte do que ela seria o que? Seria um segundo tipo, né? Que eu chamo de forças intermoleculares do tipo dipolo permanente. Ou então, simplesmente, dipolo. Pessoal, a ideia de permanente, ela é totalmente oposta aqui à ideia de induzido. Induzido é muito rápido, permanente é que existe e fica lá, tá certo? Não muda, vai eternamente daquele jeito, tá bom? Então, aonde que eu vou ter esse segundo tipo de força intermoleculares? Eu vou ter entre as moléculas do tipo polares. Tá bom? Apenas alguns exemplos aqui, pessoal, do meu livro. Eu nem vou ter a ousadia de fazer esses desenhos aqui, porque meus desenhos são muito feios, né? Então, olha alguns exemplos de moléculas polares, né? HBr, H2S, CO, SO2. Olha o desenho delas, pessoal. Então, vocês podem ver, igual eu expliquei na outra aula, ó. Então, num lado da molécula, você tem uma concentração de carga negativa, que é o polo negativo, e do outro lado você tem uma concentração de cargas positivas, que seria o polo positivo, tá bom? Então, aqui não existe a indução, a molécula ela já é polarizada por si só, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no desenho, pessoal. Olha como que seria a força intermolecular desse tipo de polo, né, ou de polo permanente, você pode chamar do que você quiser aí, ó, entre essas moléculas. Então, aqui tem a molécula de HCl
polo negativo, polo negativo, polo negativo e polo positivo, tá bom? Então o polo negativo se liga ao polo positivo da outra molécula semelhante. Então aqui nesse pontilhado, ó, está a força intermolecular de polo. Ela é mais forte do que a induzida, pessoal, a induzida. Porque se acabar a indução, acaba a ligação. E é muito mais fácil de romper do que aqui, ó. E por aí vai, pessoal, negativo com positivo da outra, ó. Então a força está aqui, ó, do polo negativo de um para o polo positivo da outra, tá bom? Pessoal, essas duas forças que eu acabei de explicar para vocês aí, ó, apenas para efeito de observação, elas também são conhecidas como forças de Van der Waals. É o nome aí do cientista que estudou pela primeira vez aí, foi um dos pioneiros no estudo desses tipos de moléculas, né? E vocês podem perceber que o seguinte, ó, que tanto no caso de polo induzido, como de polo, houve o quê? Houve uma deformação da nuvem eletrônica. Aqui não existia deformação, passou a existir. Aqui a nuvem já era deformada, mas ela deforma um pouquinho mais ainda depois que forma a ligação, tá bom? Essa deformação da nuvem eletrônica, pessoal, também é chamado de dispersão de London, que é o sobrenome aí do pesquisador que estudou esse tipo de assunto. Tá legal, pessoal?